Olá pessoal, passando aqui para a gente continuar com o nosso estudo, estaremos falando hoje, dentro do estudo de escatologia, estaremos trazendo sobre o tribunal de Cristo. A gente viu nas aulas passadas o primeiro evento escatológico, o arrebatamento, logo após o arrebatamento, no momento do arrebatamento, a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. A gente viu o estado intermediário dos mortos, onde estão as almas dos salvos, as almas dos perdidos, em que condições elas estão. Hoje, a gente vai dar uma pincelada sobre o Tribunal de Cristo, que é o próximo evento, que ocorrerá no momento em que a igreja for arrebatada, no momento que a igreja for tirada desta terra, ocorrerá o tribunal de Cristo. Após a ressurreição dos mortos, salvos em Cristo, após o arrebatamento dos salvos que ainda estão vivos na terra e terão seus corpos transformados, arrebatados aos ares, ocorrerá ainda nos ares o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo nada mais é do que um julgamento, vou usar esse termo, ao qual Cristo, o próprio Jesus Cristo, vai analisar a obra, o trabalho de cada cristão. O tribunal de Cristo não é o tribunal do juízo final do grande trono branco. Não podemos confundir. O tribunal do juízo final do grande trono branco, que a gente vê em Apocalipse, será para os perdidos, para os condenados. Estamos falando neste momento do tribunal de Cristo, que será o tribunal para os salvos. E este tribunal não tem o objetivo de condenar os cristãos que já foram salvos. Aqueles que ressuscitou, que estavam mortos em Cristo e ressuscitaram, e aqueles que foram arrebatados, não serão condenados, não perderão a salvação e não serão expulsos do céu. Esse tribunal não é para condenar quem é salvo, quem não é, quem vai permanecer no céu ou quem vai ser expulso do céu. O tribunal de Cristo é somente um momento de galardão, onde Jesus Cristo vai analisar cada obra que cada cristão realizou aqui na terra em vida, cada trabalho que efetuou na igreja, fora da igreja, na vida pessoal, na vida particular, na vida profissional, tudo vai somar. E Jesus ele vai analisar, ele vai ver qual obra é aprovada, qual obra é reprovada, e mediante as obras aprovadas por Jesus Cristo, os cristãos receberão galardões. O que é galardão? É recompensa. Vamos pegar aqui um exemplo bem fácil. Todos nós trabalhamos e todos nós vendemos as nossas horas do dia para uma empresa, para um patrão. A gente vai ali, trabalha 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, ou às vezes mais, às vezes menos. E a gente trabalha, presta esse serviço para uma empresa, para um patrão, esperando o quê? Uma recompensa. E qual é a recompensa? O salário, o dinheiro ao qual essa pessoa vai usar para poder se manter. Então o dinheiro, ele é o galardão do seu trabalho, das suas horas vendidas para a empresa para prestar um serviço. Então, da mesma maneira que nós, cristãos, trabalhamos aqui na terra em prol do reino de Deus, a Bíblia fala que os cristãos receberão recompensa, mas as obras verdadeiras que forem aprovadas pelo fogo. A Bíblia fala que Deus vai pegar a obra de cada um e vai testar no fogo. E aquela que resistir, ela será aprovada e o cristão será recompensado pelo seu trabalho. A Bíblia fala que Deus ele não deve nada a ninguém.
Ou seja, todos os trabalhos que nós realizamos, vai haver uma recompensa. Deus vai nos recompensar. Então ninguém trabalha de graça para Deus. Em 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, todos os salvos. Repetindo, esse tribunal de Cristo é para os salvos, para os que subirem no arrebatamento da igreja. Esse tribunal não é para os perdidos, mas para os salvos. Então, quando Paulo fala, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, Paulo está falando todos os salvos, ou seja, todos aqueles que subiram no arrebatamento, todos aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição, que são salvos, eles vão prestar contas do seu trabalho. O seu trabalho vai ser provado no fogo, e se for aprovado, eles vão receber um galardão, uma recompensa, o seu salário. A Bíblia não especifica que galardão é esse. Há muito tempo, né, que a gente vem ouvindo de que o galardão vai ser coroas, pedrinhas na coroa, pedrinhas nas mansões celestiais. Isso são deduções de estudiosos, de teólogos, de pregadores, mas a Bíblia Sagrada ela não fala ao certo que galardão é esse. Apenas fala que nós receberemos o galardão se a nossa obra for aprovada pelo fogo. Mas ela não especifica o que é. Então não podemos cair em heresia, querer falar o que é o galardão, sendo que o próprio Cristo não falou o que é. Só falou que há um galardão para os cristãos. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, cada um passará individualmente pelo tribunal, prestando contas, apresentando a Jesus Cristo a sua obra, o seu trabalho, aquilo que o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade para que ele viesse a fazer. E se for aprovado, se a sua obra for considerada boa, ele vai receber o galardão, a sua recompensa. Se a obra dele for reprovada, ele não vai perder a salvação, ele está salvo. Ele só não vai receber o galardão, ele só não vai receber o prêmio, ao qual nós ainda não sabemos o que é, mas com certeza é algo bom. Se vem de Cristo, e se é algo eterno, algo do céu, é bom. Então, há um galardão para cada um, conforme a sua obra. Então, aqui entra uma questão que não adianta só trabalhar, não é só fazer, mas é a qualidade, o motivo que eu estou fazendo. Porque às vezes eu posso estar trabalhando, mas a minha obra está sendo reprovada. Não é só fazer, não é a quantidade que eu faço. É melhor fazer menos e ser aprovado do que fazer muito e ser reprovado. Então precisamos tomar cuidado com isso. Não é o muito, mas é a qualidade, é a verdadeira intenção do coração, a verdadeira intenção da alma. Podemos ver também aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, do versículo 10 ao 12, que diz assim também: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Aqui Paulo está exortando a igreja, os salvos. Por que tu estás julgando? Quem é você para julgar? Nós não estamos em posição de julgar ninguém. Cristo não delegou à igreja o papel de julgar. O papel de julgar é de Cristo, é Cristo que julga, é Cristo que analisa a situação, não é o homem. O nosso papel é pregar o evangelho e ajudar se for possível, se estiver ao nosso alcance, a ajudar, mas não julgar. Quem somos nós para julgar? Todos estarão perante o tribunal para prestar contas. Então toma cuidado com os julgamentos. Versículo 11. Porque está escrito:
Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós, ou seja, cada um dos salvos, dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai dar conta, cada um de nós vai prestar contas a Deus dos seus atos, dos seus feitos, da sua obra. Então o tribunal de Cristo é uma prestação de contas. É o momento da recompensa pelo seu trabalho. Então o seu trabalho não é em vão. O seu trabalho, ele será recompensado. Deus não deve nada a ninguém, não vai ficar devendo, ele vai te recompensar. Mas não basta fazer. É como está sendo feita, a qualidade e qual a verdadeira intenção do nosso coração ao fazer. É para agradar a Deus ou é para agradar o homem? Porque quando nós faz para agradar o homem, já recebemos o nosso galardão aqui na terra. Mas quando fazemos para agradar a Deus, há a recompensa na eternidade para ser entregue a cada um conforme o que fez. Efésios, capítulo 2, do versículo 8 até o 10, vem falando das boas obras. E diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então a salvação é mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de mim. É dom de Deus. É dom de Deus, não vem das obras. Ou seja, não é a obra que eu faço que me faz ser salvo. É a fé em Cristo, é a fé em Deus que me faz ser salvo. Então não é as minhas obras que me salvam. Para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós foi criado para fazer boas obras. Mas as boas obras que eu faço não me garante salvação. Não quer dizer que eu vou ser salvo por praticar boas obras. Mas por eu ser salvo, eu pratico boas obras. Porque a salvação, quando eu sou transformado, regenerado, eu pratico boas obras, é natural de um salvo, praticar boas obras. Só que isso não é garantia de salvação, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o tribunal de Cristo, ele vai ser para analisar, julgar as obras, se são boas, se são más, a qualidade das obras, a verdadeira intenção que eu pratiquei cada obra. Então, todo cristão salvo, de todas as épocas, do período da lei, do período da graça, vão passar pelo tribunal de Cristo. Cada um vai prestar conta. Alguns vão receber um galardão maior, outros vão receber um galardão menor. Outros não vão receber galardão nenhum, vai ser salvo. E isso já é bom, vai ser salvo. Mas não vai receber galardão. Uns vai receber menos, outros vai receber mais. É conforme a obra. Só que não é quanto mais obra, mais eu ganho. É a qualidade. E muitos podem fazer obras grandes, muita, mas não tem qualidade. Outros podem fazer pouco, mas com qualidade. E é isso que conta. Se a obra é boa ou má. Uma das coisas que vai ser julgado e analisado na nossa vida, no tribunal de Cristo, é a vida. Eu vou prestar conta da minha vida, do corpo, da alma e do espírito. O que eu fiz no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Eu vou prestar conta. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. O que eu faço no físico, no espiritual, eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta a Cristo de todas as obras realizadas por mim, no corpo, na alma, no espírito, em todos os âmbitos da minha vida, em todas as áreas da minha vida, eu vou prestar conta a Deus. E é por isso que precisamos tomar cuidado. Há uma heresia que é ensinada aí que Deus só quer o coração. Toma cuidado com essa história que Deus só quer o coração.
Outra coisa que vai ser julgado é a vontade, o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Temos a liberdade de decidir o que queremos e o que vamos fazer. Não somos obrigados a nada. Servir a Deus é de livre, espontânea vontade. Só que quando decidimos servir a Deus, tem regras, tem normas. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, fala: todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Mas nem todas as coisas convêm. Eu tenho a liberdade de fazer. Mas nem tudo eu posso fazer. Por quê? Porque nem tudo vai me beneficiar. Mas algumas coisas vai me trazer mal. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então a gente precisamos tomar cuidado, porque vamos prestar conta do nosso livre-arbítrio e da nossa vontade. Cuidado com aquilo que deseja e com aquilo que pratica, porque no tribunal de Cristo também será prestado conta tudo aquilo que desejamos e efetuamos. Efésios capítulo 5, versículo 16 fala assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vamos prestar contas também do tempo. O nosso tempo, o que é que nós temos feito com o nosso tempo? O nosso tempo é muito precioso. Não desperdice o seu tempo com coisas vãs, com coisas inúteis. Vamos prestar conta do nosso tempo. Tivemos tempo para orar e não oramos. Tivemos tempo para estudar a palavra e não estudamos. Tivemos tempo para evangelizar e não evangelizamos. Tivemos tempo para se consagrar e não se consagramos. Vamos prestar conta do tempo. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então precisamos tomar cuidado. O tempo que nós temos é precioso. E no tribunal de Cristo vamos prestar conta do nosso dom, do nosso talento. Talento é aquilo natural que nós já nascemos. Pessoas nascem com talento de tocar, de cantar, de jogar um futebol. Talento da arte. Talento é aquilo que você consegue aprender com um curso, com alguém. Dom é espiritual, é quando o Espírito Santo concede uma capacidade para poder executar a obra de Deus. Talento eu posso empregar na minha vida profissional. O dom é para ser empregado na obra, no reino de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tem dom, tem talento, vamos prestar conta. O dom e o talento que Deus nos outorgou, nos entregou, nós estamos aqui apenas como administradores, é para o crescimento da obra, para a edificação da igreja, não é para o nosso benefício próprio. E no momento do tribunal de Cristo, a igreja vai prestar conta pelos dons, pelos talentos, pela sua vida, pelo seu tempo, aquilo que ele fez, se foi de coração ou se foi apenas para agradar o homem. Para finalizar esse conteúdo sobre o tribunal de Cristo, que ocorrerá no momento do arrebatamento da igreja, aconteceu o arrebatamento ainda nos ares antes de entrar no céu para as bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo vai ser antes das bodas, vai ser o momento da recompensa, do galardão. Quando os cristãos entrar para participar das bodas do Cordeiro no céu, já estarão galardoados, já terão recebido o seu galardão. Então, o critério para receber ou não galardão é servos bons, servos fiéis e servos maus, servos inúteis. Serão analisados como servos bons ou servos maus. O critério é esse: servo bom ou servo mau, servo útil ou servo inútil. Esse será o critério para a recompensa do galardão no tribunal de Cristo. Não será cargo, não será título. Não importa se tem título de apóstolo,
apóstolo, de bispo, de pastor, de papa, seja o título e seja a posição que for aqui na terra, isso não terá efeito. O que terá efeito, o critério é servos bons e servos fiéis, servos maus e servos inúteis. Seremos analisados, julgados como servos e não pela posição que nós temos. Até a próxima. Deus abençoe.